Olá, estamos aqui com o nosso Carapicuibano e nessa nossa continuidade da nossa temporada de ex-prefeitos e vice-prefeito, nós estamos trazendo aqui uma pessoa extremamente importante para a história da nossa cidade. Esse mês completou 78 anos e ele tem no sua trajetória política, além de ser o quinto prefeito eleito de Carapicuíba, foi também o primeiro deputado estadual e é também um dos fundadores da cooperativa que formou a Del Rey. Nós estamos falando do atual, também pai do prefeito da cidade de Carapicuíba, Marcos Neves, o nosso querido Luiz Carlos Neves. Obrigado, Luiz, pela tua presença. Obrigado a você, Alexandre Pimentel, pelo convite aqui no estúdio do Carapicuibano. Estamos aqui às ordens. Muito bem. Luiz, a gente tem sempre um prazer de conversar com os carapicuibanos ilustres como você. E a nossa primeira pergunta é sempre o seguinte: o que te trouxe a Carapicuíba, tua família? Como é que começa a sua trajetória que leva a formar a nossa querida cidade? Meus pais vieram para Carapicuíba, eu tinha, segundo eles, eu tinha 8 meses de idade. Eles vieram lá da Bela Vista, antigamente era o bairro do Bexiga. Eu nasci na maternidade São Paulo, ali, que existe até hoje. E com 8 meses nós viemos para Carapicuíba, ali na Avenida Romanoff. Carapicuíba. Na Romanoff. Que legal, Luiz. Agora, e tua família, dentro do padrão carapicuibano, teu pai era um trabalhador normal, família tradicional, humilde, como é que era? Meu pai, o meu avô, que era o pai dele, na época era pedreiro, hoje fala construtor, mas era pedreiro, e modéstia à parte era os que fizeram as melhores construções em Carapicuíba foi o meu pai, o meu avô, até hoje, onde foi lá o Cine Lunar, foi até a construção foi por eles, Então, com isso, nós não tivemos assim uma vida, uma alimentação jamais nos faltou. Mas no caso assim da minha falecida mãe, da minha avó que morava com a gente, e eu e meus mais 3 irmãos, nós não tivemos assim, vamos dizer, na casa, um sossego, um lar que não faltava nada de melhoria, porque meu pai era que nem cigano, falava o meu falecido avô, Ele como construía. Então, depois da Romanoff, nós moramos em umas 6 casas em Carapicuíba. E era construída por ele, Então, nós viemos morar ali, que hoje tem a delegacia, tinha uma casa do lado que não tinha delegacia, nós moramos ali. Dali viemos aqui para baixo, que ainda era Rui Barbosa. Da Rui Barbosa, nós viemos ali para Miriam, que hoje tem até a casa lá no fundo, da doutora lá, filha do Major Camargo, acho que é o Sebastião, que ela é médica. Aquela casa no fundo ali foi do meu pai. A outra casa foi onde foi a Câmara Municipal, ali na Avenida Fernanda. E, por fim, tem mais uma também na Rui Barbosa, eu já falei. Na Avenida Fernanda teve essa onde foi a Câmara Municipal, e tinha mais uma casa ali que nós moramos ali. Todas elas construídas pelo meu pai, e ficou para minha mãe, depois ficou para meus irmãos, para mim, ali na Maria Helena, ao lado hoje, antigamente era o Hospital Santa Clara. Santa Clara. E todas as casas, a minha mãe, eu vivia, a gente também estava junto, mas mais acho que sofria ela, minha falecida avó também, porque ele não chegava a terminar a casa. Eu me lembro sempre que ele falava, quando já estava um pouquinho mais crescido, que para o meu pai disse que casa era 4 paredes e cobriu a casa. Então nós viemos ali, umas 3 ou 4 últimas dessas casas, que fazia, sem demagogia, fazia as paredes, cobria, vitrô, janela, nem vidro colocava. E o piso era terra. Era terra. Terra batida.
E aí ele ia terminando, pegava o pessoal dele de obra, né, final de semana, fazia o mutirão sábado e domingo, minha mãe fazendo lá o almoço para todo mundo. Ele ia terminando, ele ia ficando contente, fazia um contrapiso. Na época se usava muito forro de madeira, né? Forrava, tal, ia rebocando. Quando estava quase pronto, minha mãe estava satisfeita, ele chegava, olha, vendi aqui, comprei tal terreno, eu tenho 90 dias para entregar. E assim foi todas elas. O vidro, para você ter uma ideia... Então era um bom negociador. Bom negociador, mas a gente sofria com isso, mas sofria, né? É. A família, né? Eu sei, porque eu também, quando chego em Carapicuíba, a gente vai morando um pouco de aluguel, aí sai de uma casa, vai para outra, até se reestruturar. Eu me lembro que ali na Avenida Maria Helena, a gente tinha uma padaria ali, né? E naquela época, o saco de farinha era de tecido, né? Sim. Então a minha mãe comprava lá saco de farinha para pôr na janela, enquanto não punha vidro, né? Para fazer uniforme para a nossa escola, né? Para a escola, a minha falecida tia era costureira, então fazia o calçãozinho lá de branco, mas tingia de azul, camisa, né? E aí, graças a Deus... Então você faz parte já dessa expansão do centro ali, né? Do centro. Depois da Romanoff, nós já viemos só para o centro, mas assim, né? Em cada parte do centro. Muito bem. Mas, Luiz, conta aí a tua formação. Você também traz na veia aí o Senai, como é que é essa história? Primeiro foi o primário, que até hoje... Que ano? Coloca um pouco aí as datas, mais ou menos. O primário eu já fui de 45, 53, 54, a gente não tinha escola ainda. Sim. A gente tinha uma escola ali, uma casa alugada ali, onde hoje tem a Pernambucana, ali depois veio o seu cartório. Na Avenida Miriam tinha uma casa também que se alugava, até hoje eu brinco com o pessoal, né? O Estado faz tudo, mas infelizmente a gente não ajuda a ficar com aquela melhoria, né? Porque a gente estudava uma dessas casas aí, você saía da sala de aula, ia no quintal, tinha um banheirinho só para menina, e a proprietária da casa tinha até uma cocheirinha com uma vaca lá, você tinha que passar do lado. Da vaca, às vezes do chiqueiro também, né? E ali onde é a antiga Eletropaulo, que hoje é a Câmara, ali também tem uma escolinha na esquina. Depois que arrumou depois que o Estado alugou o SESI, né? O SESI, eu lembro que ficou lá por muito tempo. O SESI foi ali que eu fui... Ali o SESI eu fiz ali até o segundo ano, e a minha mãe, para ver a molecada falar, né? Vamos para o João Coque lá em São Paulo, tal, né? Que é ali onde hoje é a Cracolândia, ali infelizmente, perto da Igreja Coração de Jesus. Ah, mãe, deixa a gente ir para lá, né? Para andar de trem, né? Lá tem oculista, tem tudo. Então minha mãe autorizou, matriculou a gente lá no terceiro ano. Mas levamos bomba, porque era aquela farra no trem com a meninada, né? E vai, vem, vai, aí volta para Carapicuíba. Aí repeti o terceiro ano, aí fiz o terceiro e o quarto ali no SESI. Quando eu tirei o diploma do quarto ano ali, acho que praticamente já foi quase em 60, 58, aí foi quando o Estado inaugurou o Mário Salles Soto, né? O engenheiro. Mário Salles Soto. Eu dei aula no engenheiro. Ali, depois dali... E também estudei no engenheiro. À noite, foi minha primeira vez. Você ainda estava no governo. Foi em 88, eu fiz o 8º ano à noite. Meus filhos estudaram ali no Tufik e Julián, todos eles, né? Até o terceiro ano. E dali eu fiz o curso aqui da Fernão Dias, né? Que fiz Madureza, fiz com Fernão Dias. E depois fui fazer, só tinha faculdade particular, né? Que para entrar pública não era fácil, como não é hoje, né? Você tinha Itu e Osasco, e Itapetininga. Eu fui fazer faculdade os 4 anos em Bragança Paulista. Em Bragança Paulista. Quer dizer, ia todos os dias, me formei lá, tirei depois a carteira da ordem. Mas antes disso, né, eu até pulei um pouco, foi também o Senai, que a minha falecida mãe, falava muito bem do sobrinho dela, né, o Jaime, que é vivo até hoje, né, o Jaime faz o Senai, é uma profissão. Aí me pôs o Senai, antes de fazer o Senai praticamente já era quase um curso ginasial, né. Aí fui o Senai, fiz ali na Barra Funda uns dois anos, né, que era, você ficava
5 meses no Senai, e quem tinha a indústria ficava 7 meses na indústria. Na né? indústria. Mas eu não consegui, então eu tinha que ficar... Tinha que ter o patrocinador. Patrocinar eu mesmo, né? Aí eu fiz o Senai ali, esses 2 anos ali na Barra Funda, e o terceiro ano era no Brás. E no terceiro ano você tinha que andar um pouquinho a pé, porque não tinha dinheiro não. Passava Santa Ifigênia, Senador Queiroz, Mercadão e ia para lá. Ia a pé. Quando chovia, a água até a canela, que aí dava muita enchente, né? Hoje eu falo isso para os meus filhos, netos, não, isso aí é aquela época, mas aquela época não, pô. Hoje não está diferente não. Não está, ainda continua, né? Os aí, graças a Deus, aí depois foi para a faculdade, né? E com isso, sem querer, porque hoje eu tenho 5 filhos e o que puxou política foi o Marcos, mas eu não tinha ninguém na política, mas aí eu trabalhando, saí de ferramenteiro, trabalhei na Damas aqui do Brasil, trabalhei na Guarani. Então você foi ferramenteiro. Ferramenteiro. Começa a trabalhar, bater cartão com quantos anos? Aí depois dentro do Senai? Já tinha, naquela época, já estava com uns 17 anos, eu já podia trabalhar, né? E tinha uma metalúrgica, a fábrica de limas aqui no 21, na divisa ali. Então, além de tudo, tu foi metalúrgico também? Metalúrgico. Aí quando foi, eu trabalho na Guarani, era a última empresa. A Guarani era empresa química e metalúrgica. A química fazia aqueles, que eu falei agora, né? Aqueles pozinhos de tingir roupa. Acho que ainda tem até hoje essa Agora negócio. tem em Sorocaba, uma bela empresa. Trabalhei na Mofarrege. Ali eu trabalhei ali. Aí, foram uns 3 anos, aí eu vi aquele monte de gente nos pontos de perua lá, aquelas peruas caindo nos pedaços lá. Só tinha ônibus na aldeia, né? Em Coab e Vila Lourdes, porque o ônibus só ia onde tinha asfalto, né? Então, aí eu falei, vou entrar nesse negócio de perua. Aí saí da firma. Comprei uma perua e comecei. Só que ali foi metalúrgico já era uma profissão mais qualificada, né? Qualificada, até hoje, né? Agora, naquela época lá, a perua, eu comprei uma perua que você já pagava 800 cruzeiros de dinheiro da época por mês. E você fazia, se não quebrasse a perua, fazia em média uns 50 cruzeiros por dia. Então, dava 1.500 para não faltar o dia, né? Sim. Aí eu fui trabalhando Investiu a rescisão? Investi a rescisão de entrada naquele ano. Isso é que ano, Luiz? Foi em 69, foi em março de 69. Fiz 2 coisas, né? Foi entrar na perua e foi casar em dezembro, quer dizer, então eu tinha um gasto aí que foi tinha que dar seus pulos. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Foi. Aí já em 73, que era o Acácio, o prefeito, nós começamos a trocar a perua por micro-ônibus. Aí já era a prestação já era mais alta. Um micro-ônibus custava 60 mil, uma prestação era 1.500, 2.000 por mês, né? Aí entramos ali, foi uma luta, porque o prefeito... Mas também transporta mais gente, né? Transporte, mas os passageiros que você tinha de perua eram o mesmo, quer dizer... Só que tinha um micro-ônibus cada pirueiro. Pirueiro era 10, se põe micro-ônibus com 20, já aumentou o dobro da condução, né? E o prefeito na época lá, o Acácio, ele não estava muito... Eu sempre falava isso para o nosso pessoal, estudando um pouco, tá? Quando já tinha entrado na faculdade. Falei, pessoal, nós temos aqui permissão. Permissão é título precário. A gente não pode ficar nisso, nós precisamos fazer uma empresa, uma cooperativa. Isso que, não, se for empresa você tem que pagar funcionário, registrar funcionário, aquele negócio todo, né? E o prefeito, eu me lembro que até um dos donos da empresa lá, o Sérgio Pavani, e hoje é o japonês que ainda está vivo, o Saburo ainda está vivo. O Sérgio Pavani era sócio, ele era presidente das empresas de ônibus de São Paulo. E eles fizeram um ofício para o prefeito que para eles explorar e dar emprego para a população e dar um melhor transporte, eles teriam que ter exclusividade das linhas tais, tirou tudo a gente do asfalto, botou tudo na terra, quase que vai à falência. Caramba! Então nós fomos lá. Que era do governo do estado? Não. A concessão era? Não, era da prefeitura. Da prefeitura mesmo. O prefeito é que mandava, desmandava. Só que ela era concessionária. Entendi. Ela era concessionária. Da intermunicipal? Não, era municipal.
Das linhas dos linhas deles. do município só. Que era, o município só dá concessão ou permissão para a linha municipal. Sim. Inclusive, quem foi o primeiro dono aí foi o Giuseppe Napolitano, que tem aquele posto de gasolina no Corintinho, ele é vivo ainda. Sim. Mora ali, acho que mora em Alphaville hoje. E ele pegou uns 8, 10 ônibus usados que ele tinha lá, dá até dó dele, ele também bateu muito. Botou lá e ganhou a concessão do Amos Miúcio, segundo o prefeito, e começou lá. Então ele mesmo dirigia, a mulher ajudava, furava pneu, ele estava tudo engraxado debaixo do carro, trocando pneu. Aí que ele vendeu depois pro Saburó lá, e esse Pavani, que o Poeirinha lá, o Jorge, era cunhado do Saburó, não era dono. Ele tinha uma participação, porque era cunhado, né? Depois que ele fez umas burradas como prefeito lá, até tiraram ele da sociedade lá. Aí começamos, o prefeito autorizou os micro-ônibus. Aí no final do governo do Faustino, em 78, ele autorizou a gente pegar os micro-ônibus e virar empresa e dar permissão. A permissão. Dar permissão porque tinha que fazer... E qual é o momento da formação da cooperativa? A cooperativa foi antes, a cooperativa foi aqui em Osasco. Foi nessa época que começou... Porque o Grupo Del Rey começa de uma cooperativa. Não começou. Ali na cooperativa tinha só eu, que era o vice-presidente aqui, o Aparício era o presidente, eu era o vice, e falei, vamos... Aparício Rodrigues? Não, o Aparício foi até... Aqui tinha o Rodrigues, mas não era o Aparício, era outro. Tem o Rodrigues também aqui, que fazia parte, né, da cooperativa. Bom, aluga um terreno lá e vamos botar uma filial lá. Aí nós alugamos o terreno, onde hoje é do lado lá do gabinete, arrumamos o terreno lá e montamos uma garagem lá para a cooperativa, né. Conseguimos pôr óleo diesel, né, para bomba de óleo diesel. Foi até uma época que, você era garotão, não se lembra, o Abiakel lá, um japonês que era ministro do... Lembro do Ibrahim Abiakel, lembro bem, do João Figueiredo. Eles proibiram combustível final de semana, e foi uma luta para a gente conseguir. Final de semana não tinha, sábado e domingo não tinha, tinha que fechar posto, fechar tudo. Que loucura. Aí nós conseguimos uma autorização pela cooperativa de ter a bomba do combustível lá. E aí aí depois disso, aí no final do governo do Faustino, 78 para 79, ele deu a permissão, por quê? Porque, inclusive, caiu também na minha mão para resolver isso depois, né? Porque acho que foi em 70, em 85 venceu a concessão do Poeirinha que falavam, né? Sim. Que depois estava na mão do japonês. E aí o Faustino falou, dá permissão, depois na próxima concorrência inclui a Del Rey para disputar. Aí foi até deu um processo jurídico lá, mas fizemos tudo dentro da lei, eles não ganharam nada, entraram com mandado de segurança, porque eu era prefeito, tinha que dar concessão para as empresas. A gente já tinha a Del Rey como permissão e tinha o ETT como concessão. Aí eu conversei com eles, falei, não sei que entre alguém de fora. Naquela época eu não entrava, como hoje também, cada um respeita sua área. E aí falei, aí o japonês, o Jorge, que comandava ali, né, ficava ali. Falou, pessoal, eu vou abrir a concessão, mas a Del Rey, que é permissão, ela vai disputar, tudo bem, cada um fica nas suas linhas. Aí o japonês ficou meio assim e tal, falou, se fica, se não fica, eu vou dar a permissão para todo mundo. Permissão já tem menos valor, né, quer dizer, é título precário e tal. Aí concordou, mas ele foi tirar o processo, que tinha entrado com o processo contra a prefeitura, que eu era prefeito e dando a concessão para a empresa. Aí se defendemos, que é tudo legalizado, e ele perderam em Barueri, recorreram. Aí eu falei, bom, eu vou abrir a concessão se vocês pegarem e arquivar esse processo, sem briga. O japonês, filho da mãe, ele foi, no último dia que ia adjudicar a concorrência, ele foi tirar me apresentar. Aí ficou a concessão para Del Rey, né? Del Rey Vilacrete, que é outra empresinha que abria, e a ETT. E aí, com isso, a gente foi batalhando, aí trocamos os micro-ônibus já por ônibus, e hoje está lá, Del Rey, como eu já te falei, né? Nós começamos com 50 acionistas,
Hoje morrendo lá os proprietários, ficou as mulheres, os filhos. Temos 92 acionistas, né? Tem uma outra empresa municipal em Morato. E construímos também o shopping lá da Vila Disso. Sim, né? Que é um grupo. Um grupo. Também faz parte da Del Rey também, mesmo grupo, né? Tá certo. Isso aí, Isso é a sua trajetória administrativa, profissional. Então, antes da gente ir para o próximo bloco, eu gostaria que tu falasse como é que foi a tua disputa primeira. Você chega a disputar a prefeitura na década de 70, né? A política foi engraçada. Porque você entra na política como? Eu entrei na política sem nunca ter visto um microfone na minha vida. Porque quando eu trabalhei na perua, me falaram lá que está precisando de uma perua para alugar na prefeitura. O Amos Miúcio, o segundo prefeito. É para os 90 dias. Eu falei, bom, tudo bem. Eu vou lá ver. Aí fui lá, era por hora, 7 cruzeiros por hora, né? E trabalhei, viu? Ali você tinha que atender doente, atender secretário, ir para São Paulo, corri o dia todo, né? E era você mesmo que dirigia? Eu mesmo que dirigia. E com isso foi bom, fui conhecendo tudo, né? Conheci o secretário, conheci a secretaria, tudo, né? E eu fui trabalhar lá, aí eu perguntei, né? Eu tinha, no ponto, tinha um coordenador lá que não gostava de mim, porque eu sempre gostei das coisas certas, e o Zé Gonçalves, era um ferroviário, e ele, aquela molecadinha que trabalhava de cobrador, né, que estudava de manhã, era um cobradorzinho à tarde, quem estudava à tarde de manhã. Você sabe quem me disse que foi cobrador de micro-ônibus? Você sabe quem? Você já ouviu essa história? O dono da FNC, que agora virou Estácio, é o Joel Garcia. Ele trabalhou de cobrador, você sabia disso? Muita gente que vem lá, eu trabalhei o cara hoje é eu quero inclusive chamar o Joel para vir aqui para falar um pouco. Como deu, né? Infelizmente, uma minoria ainda deu uns bandidos, né? Também. Mas o resto foi bom. Vamos dar uma paradinha então aqui para os nossos comerciais e a gente volta em seguida com o nosso sempre prefeito Luiz Carlos Neves. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso carapicuibano, dando continuidade à entrevista aqui com o nosso ex-prefeito Luiz Carlos Neves. Luiz, conta para nós aí a tua trajetória política. Você disputa a primeira eleição em 76 a prefeito, numa situação diferenciada, o PMDB tinha 3 candidatos, você entra na chapa disputando internamente com o próprio Faustino. Como é que foi esse processo? Conta para nós aí. Na época nós tínhamos o partido, o PDS e o PMDB. E cada partido tinha 3 sublegendas. E o PMDB tinha as 3 sublegendas e tinha somente como candidato o Faustino e o falecido Souza, falecido Faustino também. Aí me convidaram, não, você vem ser candidato com a gente e tal. Eu falei, pessoal, o que eu tenho em política? Eu estou acompanhando alguma coisa agora que vocês estão me convidando, mas eu nunca peguei um microfone na minha vida, nunca fiz uma reunião com a população, com nada. Ah, mas você lidera aí o pessoal das peruas, é o coordenador das peruas aí, é da cooperativa agora do transporte e tal, mas aí isso não... Mas aí discutimos, era para ser o vice do Faustino. Mas aí discordou lá o pessoal do Souza, que ele também não sairia se fosse o vice, saía só um candidato. Então acharam por melhor para sair os 3 candidatos contra os 3 do PDS. Aí eu resolvi sair. Saí com o slogan lá, Força Jovem. E começamos a fazer... 31 anos. 31 anos. Aí eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Aí foi até engraçado, porque você para começar... Já tinha aquele bigodão, Luiz? Tinha Aí o que eu tenho que fazer? Aí me deram lá, o Faustino, macaco velho, ex-prefeito. O Souza tinha sido presidente da Câmara. Eu vi umas fotos tuas, sabe como?
Com as calças boca de sino, que era... O cara que tinha a calça boca de sino naquela época era o cara... Xadrez. Xadrez, com camisa xadrez, isso mesmo. Cara top, né? Na época o cara abafava. Mas aí, vamos lá, vamos sair. Aí, saindo o candidato, falei, mas tem que fazer o quê? Nem sabia o que tem que fazer. Bom, ou você tem que filiar agora, você já era filiado, eu não sei. O Faustino escolheu a nata, né? Porque os atuais vereadores, suplente de vereador, o Faustino pegou. O que sobrou, o Souza pegou. E eu, o que eu vou fazer? Me deram, acho que umas 200 fichas do partido. Eu falei, você escolhe, não sei se era 11 ou 12 candidatos, você escolhe 12 candidatos aqui para ser vereador. Mas como escolhe? Você escolhe e vai atrás dos caras. Aí, né, falei, agora, eu vou fazer o que com isso? Até é engraçado como a vida é, né? A gente tinha na Maria Helena, quando moramos ali na última casa, tinha essa padaria, tinha um ferroviário que tinha 3 filhos, mas os 3 filhos meio, não era lá essas coisas. A gente ia comprar pão lá, eles moravam numa casa de madeira, no fundo da padaria. É Basqueira, não é? Não, Basqueira já morava ali. Era chamavam de Liga, né? O filho do Liga. Eram uns pessoal lá. Aí a gente ia comprar pão lá, os moleques cercavam a gente. Me dá 2 pão aí, desse saquinho aí. Então, aí, rapaz, quando me deram aquela ficha, Osni, na Santo Estevão, Osni, esse cara, o nome não é estranho para mim, né? Fui bater na cara do cara, um desses moleques. Tudo bem, o que você fazendo aqui? Eu moro aqui. Você é líder alguma coisa aqui? Me ensinaram a falar. Você tem liderança? Eu faço parte de jovem aqui do São Lucas, não sei. Então eu sei mesmo. Você vai ser um candidato. Mas candidato como, né? Eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer. Também não tenho. A campanha eu ajudo. Agora, saber também não sei. Sai aí. Aí arrumamos. O único político que a gente tinha lá, mas não tinha sido vereador, nada, sempre foi candidato, era o Juraci Tucunduva. O pai dele foi o Benedito de Lima Tucunduva, foi de Barueri, foi de Parnaíba, mas o Juraci não era. Aí saiu o Juraci na chapa, inventou de pôr o irmão dele, trabalhava no Lopesco, era de recursos humanos do Lopesco, vamos pôr o Ari de vice. Aí começamos, vamos para a campanha. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu, de moleque, né, eu via tempo de Edemar de Barros e Jânio Quadros em São Paulo. Então, um comício aqui na Praça da Sé, comício aqui na Praça da República. Eu falei, cacete, eu vou fazer tal de comício. Aí fazer comício. Pô, em 90 dias, pôr no mapa tudo lá na porque você conhecia bem a cidade, conhecia, Pirueta. Aí, acho que uns 80 comícios em 90 Você está dias. Brincando. Em 76? 76. E arrumei a caminhonete do meu amigo Vanoy, que tinha um comércio na Rua da Estação. Conheci ele naquele ano, rapaz. Ele me deu uma caminhonete. Pode ficar com essa caminhonete para você fazer a campanha. O que eu fiz? A caminhonete era carroceria de chapa. Aumentei mais 2 metros de madeira, carregava em cima da carroceria. Fazia igual a barraca de feira, né? 2T lá, com a cobertinha de uma lonazinha, e vamos fazer comício. Zé Pereira e sua gente, que era o cara... Aí podia colocar forró, podia colocar... Podia, aí atraiu o povo. E os caras gostavam. Durante o dia eu mesmo gravava fita em casa, chamando para o comício, né? Eu morava ali perto do Status. Então todo esse know-how de campanha eleitoral, você... Aí eu tinha um gravadorzinho lá para gravar, para pôr na perua a fita, né? Saiu o dia inteiro aí dizendo que vai ter comício lá, e eu tinha um cachorro, coitado, quando eu fui assaltado, mataram, um Dober, né? O cachorro, eu gravando a fita meia-noite lá, vinha do comício, gravava meia-noite, 1h, o cachorro, falei, volta a fita. E assim foi. Mas aí você ficou em 3º lugar dentro do PMDB na disputa da cidade. Teve 10 mil e poucos votos. Já saiu com 10 mil votos? Não, Faustino. Faustino já era o nome dele, né? Já foi impugnado na campanha que ganhou a Cássio, então o povo já ficou aquela, né? Coitado, né? O povo é assim. Ele tinha sido impugnado? Foi impugnado. Olha só, para isso que serve o nosso carapicuibano, porque eu não sabia dessa parte, depois não. Que saiu... Ele disputou em 72... Ele disputou em 76, foi o primeiro prefeito. Não, ele emancipa... 65.
65 aí primeiro. até 80, 70, 50, 68, aí ele apoiou, mas não ganhou. Ele apoiou o Roberto Piquini, que é o pai do Luiz Piquini, e não ganhou. Ganhou esse Acácio. O João Acácio. Não, ganhou o Amos Miúcio. Era um funcionário do DR e disputou o Acácio, ele ganhou do Acácio, ganhou do Piquini, e foi ele, o Amos Miúcio, o segundo prefeito. Aí qual é a próxima eleição? 68, depois aí que ele é impugnado? Aí impugnaram o Faustino para não sair. Em 73? Em 72, a campanha 72. Impugnaram o Faustino. Aí ele ficou como vítima. O Alcides Munhoz, aquele pessoal todo que tinha lá. Sim. Impugnaram e aí ficou como vítima, aí ganhou a Acácio. Ganhou a Acácio, o Amos Miúcio, coitado, também fez uma peça de administração. É que foi péssimo, não tinha dinheiro. Sim. O Faustino, segundo conto, não acompanhou na época, mas também assumiu lá o distritozinho antigo lá, não tinha nem mesa para trabalhar. Tinha nada, a Ângela contou aqui para nós. Então foi difícil, aí eu não acompanhei, mas o Amos eu acompanhei porque trabalhava. Mas dando continuidade, o Faustino então ganha e você vai compor o governo dele. Aí compôs, né? Ele falou, bom, quem ganhar... Você tem duas etapas. Quem ganhar vai fazer parte, né? De quem perdeu, se você ou o Souza. O Souza já era advogado, arrumaram um serviço uma vez por semana para dar uma assessoria jurídica para o povo lá. Sim. E para mim, você vai ser da saúde e assistência social. Eu falei, pô, você fica metade do mandato nesse cargo? Eu falei, você o que mais? Fiquei quase 4 anos. Eu falei, o que eu vou fazer? Assistência social eu não sou. Médico eu não sou, mas tudo bem. Mas também não tinha nada para ser da saúde e assistência social. Você vai ficar aqui, aí fora, para atender, tem uma perua, uma ambulância, já tinha uma ambulância meio velha lá, e eu fiquei naquele murinho da prefeitura na frente ali, com uma prancheta na mão, vinham lá, precisa de uma ambulância, então só espera aí que a ambulância foi em Osasco, foi em São Paulo, quando voltar, então vai lá. Então eu fiquei ali, coordenando a fila. Fiquei ali fora, né, trabalhando ali fora. Caraca. Aí dali o Faustino alugou, na Maria Helena ali, o prédio para ser da assistência social, que hoje, acho que vão vender lá, leiloar, está muito velho aquele prédio. Aí eu fui para lá e já fui com status, né, de ter uma mesinha, de ter um telefone. Aí não tinha assistência social, o Faustino com aquela amizade com as mulheres, que ele tinha amizade com mulher, com homem, cada um que pedia emprego, vai trabalhar com o Luiz lá. Encheu umas 4, 5 mulheradas lá. Eu já não entendi da assistência social, as mulheres também não. Aí, naquilo, também veio uma outra luz, que o Zé da Venda, falecido. Vamos no congresso da gente lá na Praia Grande, vai lá o governador, Paulo Egídio, vai a esposa e tal. E é bom, você vai lá, né? A mulher vai atender o pessoal da promoção social da cidade e tal. Vamos lá. Foi só um dia de trabalho, o resto foi só visitar lá à noite, uma farrinha lá. Ficamos na casa do Zé da Venda para não ter gasto, né? O Zé levou todo mundo na Vila Tupi. Aí o dia que atendeu a mulher lá, fiquei tendo vergonha, não, que falei a realidade. Atendeu foi a mulher do governador, do Paulo Egídio. Queria saber, cada um se apresentar. Então tinha lá uns 60, 70 pessoas no auditório se apresentando. Para começar, a assistência social quase não tinha homem, né? Não sei se hoje tem. Sim, muito. é uma... Mas é mulher. Mas é mulher. Aí, daqui, porque aqui eu sou de Osasco, lá tem 3 assistentes sociais, tem carro, tem não sei o quê. Eu sou de Barueri, eu sou não sei de onde, de Cotia. Quando chegou a minha vez, eu falei, e agora? Eu sou de Carapicuíba, lá numa cidade sem recursos. Contei aquela história, sem recursos, não temos ainda nem assistência social lá ainda na cidade, agora que alugamos um prédio e tal. Aí a mulher escolheu meia dúzia que tinha mais problema para conversar com ela, reservado lá, e tinha a doutora Aldônia, era do Ministério da Saúde, de Alimentação, do INAM, de Brasília. Ela ficava aqui perto do Hospital das Clínicas, Secretaria da Saúde. Isso aqui é da Secretaria da Saúde, do INAM. Tem um programa de leite para as crianças desnutridas, tal. Acho que a sua cidade cai bem, né? Falei, cai, né? Se for ajudar lá. Aí ela foi fazer uma visita para o senhor lá. Vai fazer uma visita. Já tinha uma perua ali na promoção social. Ela veio com o carro dela. Só quer com o seu carro, quer ir com a perua? Não, eu vou com a perua com você. Aí foi, não precisa nem ir muito longe, né? Subi até a caixa d'água. Eu falei, aqui é Carapicuíba. Você está vendo ali? Ele é Coab. Mora lá umas 10 mil. Tem 10 mil residências, depois que na minha época aumentaram mais 5. Sim. E lá em cima é Ariston, tá vendo? E o resto é tudo assim. Não precisa, vamos voltar.
eu vou te arrumar leite para 3.000 crianças, você acha que o senhor atende? Eu falei, dá para atender. Nós vamos fazer o treinamento, isso ajudou bastante por ele também. Vamos fazer o treinamento do pessoal, e não dá para atender num lugar só. Eu peguei igreja, associação de bairro. Sim. Eles deram Foi a Scoping? Na Scoping. Eles davam a balança, Sim, davam a instrução para o media. pessoal, media, fazia fichinha. Tinha que passar. E isso era até bom, porque todo mês tinha que pesar a criança, Sim. levar atestado de vacina. Eu lembro disso. Eu sei Minha que chega- família estava inscrita nisso Então, daí. era Minha o família- é o leite em pó, saquinho de leite em pó, 2 saquinhos por mês e um saquinho de fubá mimoso para fazer o mingau e tal. Sim. E ajudou bastante. Com isso deu também, politicamente, até ajudou, né, para fazer isso. Aí ia nos postos. Sim, depois continuou com a Aí- Cobal. Cobal, não era Cobal? A Cobal veio depois, mas aí não tinha programa. Mas aí também. tinha mais Não, a Cobal era mais, acho que era mais cooperativa deles, né? A prefeitura não tinha esse Cobal. Aí veio, aí o Faustino inaugurou o pronto-socorro. Eu era o chefe, né? Não era secretário, mas então era promoção social e o pronto-socorro. Inaugurou em 77, na Bino de Moraes ali. Na Albino de Moraes. Então aí foi. Aí com isso, em 80, né, que o pessoal não estava indo bem, né, a obra, nem a saúde. O Faustino pôs muito caridoso, ele amigo, aí pôs um pernambucano, um médico, Dr. Gabriel, amigo dele, aí eu vou pôr um secretário aí. Então pôs o secretário vem uma vez por semana. E eu entendia mais de obra, meu pai era construtor, então vamos reformar aqui, fazer ali, aí chegava o secretário, não, tira daqui, põe ali, fazer uma coisa, vai ficar esse doutor Gabriel, que eu não vou pôr mais a mão aí. E tinha um tal de Dirceu, que era amigo também de pernambucano, de Carapicuíba, que era amigo do Faustino e do Gabriel. Então, esse amigo deles aí, trabalhava, era aposentado da CIMAF, e trabalhava lá, ganhava por fora do secretário, sei lá, e ficava todo dia ali, montando, dando palpite, fazendo uma coisa. Faustino, deixa o fulano aí, o secretário, eu vou ficar só na promoção. Aí, na promoção, em 80, que os vereadores me indicaram para Obras, eu fui para Obras e fui muito bem lá também. A partir de 80. De 80. Deixa eu começar a colocar algumas coisas aí para a gente incrementar. É uma análise minha. Você inaugura a temporada de... Usa não, né? Você trabalhou, né? Você trabalhou e foi um trabalho destacado, e porque a partir do momento que você assume a Secretaria de Obras, você também começa a pavimentar a tua candidatura a prefeito, que vai ser vitoriosa em 82, é isso? Eu digo isso para a gente comentar já, porque depois o Fuad vira secretário de Obras do Milton. E vira prefeito também, né? E tem mais gente nessa fila aí, né? Que também aproveitou o espaço do trabalho como secretário de obras, porque o próprio Paulo Selegato, que foi o mais longevo secretário de obras, também apoiou-se dessa estrutura que dá uma visibilidade, né? O próprio né? Fuad falar, porque o Milton também não pavimentou, mas fez guia e sarjeta em várias ruas. Sim. E o Fuad começou aquele plano dele comunitário, e ele falou, eu aproveitei muito aquelas ruas suas cascalhadas, que estava bem compactada, eu só cheguei lá, só cheguei com as pedras e o asfalto, e começou por ali. Aliás, eu queria falar aqui, na tua campanha vitoriosa, foi uma campanha bastante... Eu me lembro, eu estava com 9 anos de idade, mas já gostava de política. Lembro que tua campanha foi uma campanha muito forte. Também teve vários outros candidatos dentro do MDB, porque eu lembro que até o PT teve 2, teve o Manebode, o Ordem de Moura. Só o PT que teve 2, né? O restante teve 3. O PDS teve 3, o PTB do Souza teve 3, o PT teve 2. Eu não sei se teve outro partido. Foi a última, e o voto era vinculado, né? Era vinculado. Se votasse, no caso em 82, era vinculado em tudo. Era. De vereador a governador, a senador. Era vinculado. É curioso, mudou. Acho que foi até uma coisa que foi certa, viu? Hoje o cara ganha e não fica essa briga. Porque o povo tem que ter opção. Tem que ter opção. Vota em mim, vota em você do outro partido. Mas agora você votar e fazer aquela
essa salada É que o povo não faz. sabe muito a importância do parlamento, não tem esse discernimento. Então, o cara hoje governa e é obrigado a fazer os acordos com o Sim. SAR, porque não tem jeito de governar. E não é só aqui, né? Não é só aqui. Em vários lugares. Todo lugar. Agora me conta uma coisa, Luiz. No teu primeiro mandato aí, eu lembro qual foi o que você poderia destacar como prefeito, o que foi o teu... Foi uma luta, porque naquela época a gente não tinha emenda parlamentar, não tinha ajuda de governo nenhum. Teu filho hoje tem a sorte, tinha até a emenda secreta. O caso do Montoro, coitado, pegou o governo junto com a gente, mas pegou falido do Maluf, segundo eles, né, na época. Então aí começamos e agora, quem vai ajudar? Aí vamos daqui, vamos dali, vamos ter que se virar. Aí veio também uma outra, a Ieda, até hoje ela é viva, a secretária do Serra, ela também veio, o Serra se preparando para o futuro. Ele é o secretário de planejamento do Montoro, e ela um dia bateu, a dona Ieda está aqui, trabalha com a assessora do Serra, falou, manda ela entrar. O secretário mandou ver aqui qual é o seu problema da cidade. E ela falava logo de cara, a dívida está aqui, ó. Eu devo tudo isso aqui em dinheiro. Pega um pacote o município, pega uns boletos aí para pagar. O município não tem luz, não tem asfalto, não tem porra nenhuma. E, inclusive, eu vou te falar o terceiro, que é mais difícil, mas se ajudar um pouquinho aqui, já ajuda bem. Vamos ver. E outro, qual que é? Aqui é a tal dessa ponte para Castelo Branco. Porque tinha cidade, até Araçariguama, tinha cidade que não tinha cidade e ficou acesso. Aqui que já tem a cidade com quase 250 mil eleitores, não tem acesso para Castelo. E aí já é mais difícil. Mas vou levar isso para o secretário. Aqui, com certeza, o Serra vai ajudar, porque aquele que morreu, aquele gordo que foi secretário do Serra, ele era da Eletropaulo, esqueci o nome dele. E ele era da Eletropaulo, o que eu tinha? Além de ter pago, hoje não se paga, até aí você tem que pagar, você tem que fazer o levantamento topográfico das ruas, número de postes, tudo direitinho. O Murilo, que era o secretário, o pessoal fazia lá, e você entrava com o pedido, para iluminar essa rua, tantos postes, tantas luminárias, número de postes, O que a Eletropaulo fazia? Pegava aquilo tudo prontinho e mandava para uma empresa fazer de novo. Então a empresa fazia o orçamento, e a Eletropaulo te mandava, sabia que era, porque era outra, não era o nosso que foi. O nosso foi, mas foi um modelo. Eles queriam conferir. Não, eles só punham, acho que para ganhar o dinheiro, punha só o logotipo da empresa e mandava. Entendi. Quanto fica. Você tinha que pagar 50% de entrada e 50% no término do serviço. Senão não saía iluminação na rua. Iluminação na rua. Então tem que fazer aquilo, tá. Eu me preparei um pouco. E tinha que pagar a conta também, né? Tinha que pagar aquela conta que esquentava a cabeça. Aí eu falei para isso aqui, com certeza o Serra vai arrumar, porque o secretário lá é amigo do Serra, tudo bem. Aí, eu tenho isso aqui, eu tenho lá uns 4, 5 projetos com dinheiro pronto para iluminar tudo, e não saía. Isso aí, rapidinho, em menos de 30 dias já veio tudo, só que tem que pagar, né? Veio tudo aprovado, pagamos a metade e tal. E da ponte? Aí da ponte demorou também mais uns 30 dias ou mais, me liga do Palácio. Me ligou ela e falou, o secretário Serra quer falar com você. Tá bom, vamos lá. Aí peguei todos os vereadores. Eu não sei se o PT quis ir, se foi, não sei o que eu levei lá, também não foi tudo, mas foi a maioria. Cheguei lá, secretário, tudo bem, eu sou o Luiz Carlos, prefeito, vocês são vereador e tal. Aí falou que você está com um problema lá, problemão. Essa ponte é verdade, essa ponte foi até já inaugurada pelo Maluf, que não existia nada, mas que o Maluf desceu lá para inaugurar a ponte, não tinha porra nenhuma. Caramba, tem essa também? Tem essa, da parte do Jorge Julián, né, que era muito malufista. Aí ele falou, isso aqui eu vou ver com o governador. Eu vou conversar com ele. Aí passou mais um dia, o governador aprovou, você pode fazer o projeto executivo. Sai a verba para o projeto executivo da ponte. Aí tal, e pode abrir a concorrência. Puta que pariu, né? Só que acho que foi no último 2 anos, acho que não tinha nem isso, né? Que era para começar aí no mandato deles lá, porque estava tudo acertado que ia sair a ponte, né? Mas aí, depois disso,
tá acabando o governo e a obra está meio cru, por quê? Porque fizeram o Sanegran aqui, Sim. O túnel que vai aqui, Sim. De esgoto, passa né? para o quartel e tal. Inclusive, naquela época não deu muito imprensa, mas segundo o cara da empresa, sobre o documento da MER. Tá, eu vou falar. Aí ele disse que até morreu gente no Tatuzão. Sim, teve um acidente. E aí o canteiro de obra deles, tudo, sabe, tava bem onde é o pilar da ponte. Sim. Ia fazer o tabuleiro e os pilares do lado de cá, bem Aí em cima. atrasou a obra. Aí atrasou, foi falar com os caras da firma e tal, falar, por mais um mês, 2 termina, a gente já tira de uma vez, você está com o pau. Aí deu esse troço aí do acidente, atrasou. E aí parou. Aí parou e ainda deu para fazer o tabuleiro, no final do mandato do Serra e do Montoro. Mas faltou o acesso, né? Aí, primeiro ano, vai lá no Quercia. Não está no orçamento. Tá bom, então vem o ano que vem. Não está no orçamento. Falei, putz, está me enrolando. Aí foi quando eu falei, eu vou terminar essa ponte, mas eu vou fazer uma carta saindo de fora do PMDB. Mandei para ele, agradeci. Não saiu um vereador, acho que no Brasil inteiro, o PMDB era forte, né, até hoje. Não saiu um vereador em Carapicuíba no PMDB. Tirei todo mundo do PMDB e fomos para o PSDB. Eu lembro. E terminei a ponte. E aí falei com as empresas lá, a Cervenga, eu quero terminar. Se não terminar agora, mas eu não vou ter dinheiro para tudo sair. Se vocês acreditarem aí, eu tenho chance de ganhar a eleição, mas se não ganhar, quem ganhar vai ter que pagar a dívida. Aí inauguramos ali, você vê que ali Que ano que é a inauguração ali, Luiz? Foi em 88, 7 de setembro. 7 de setembro de 88. Faltava 2, 3 meses para terminar o mandato. E ali era uma rua, né? Estava cheio, tive que desapropriar todo mundo, paguei todo mundo à vista. Os caras, posso tirar tijolo, pode tirar o que vocês quiserem, limpa a área. Pagamos todo mundo, fez o tabuleiro, aquele gramado do talude, eu vi o pessoal fazendo na estrada como é que era, eu comprei um caminhão, 2 de grama, ali você põe na lateral? Você põe as gramas, né, que eles falam, né, como é que chama aquilo, aqueles fardos de grama, com taquara você espeta ela para segurar. Para segurar. Falei, vamos fazer com o nosso pessoal isso aí. E aquela grade, das 2 grades da ponte, eu como tinha sido ferramenteiro, vamos fazer na obra. Comprei ferro, tá até hoje, ferro de 2 polegadas por meia, fazia para não ficar muito pesado, acho que 1,5 m, 2 metros, na obras, e levava lá para emendar uma na outra, soldar, fizemos toda aquela grade na obras, os caras terminaram o acesso e inauguramos e ganhamos a eleição. Então, seu grande legado foi essa colaboração aí do Serra para fazer esse acesso e também houve colaboração para o processo de iluminação? Porque o teu governo conseguiu iluminar quantos % das ruas da cidade? Foi quase uns 80%. Uns 80%, né? Pagamos tudo, tem que pagar, que eu te falei. E fizemos o Tangredão com dinheiro do município, né? Não foi uma questão Eu me lembro de uma polêmica no teu governo. Como é que foi esse negócio aí? Você fala sempre da bancada do Cordeiro, porque teve um processo de cassação do Cordeiro. Como é que foi essa treta aí? Conta aí pra nós, eu não sei. Eu nunca conversei com o Cordeiro sobre isso. Essa do Cordeiro é o seguinte, eles, que nem eu te falava, eles davam um nó nos caras lá, né? Ele é bom, o cabra é bom. Era bom, os dois eram bons. Ele era mais malhável, o Gonzaga era um pouquinho mais, mas o Cordeiro era um cara bom. Aí um dia teve um bafafá, acho que foi no primeiro ano isso, do cassação, foi no segundo. Não me lembro. Foi no final, quase da ditadura. Eu sei que o Lula veio aqui, né? O Lula veio em Carapicuíba para salvar o mandato do televisão, Cordeiro. Veio tudo. Aí no dia foi lá, treta interna ou foi você mesmo? Foi você? Não, ali os caras conversou. Falei, vocês fazem ou vocês vão ficar de capacho dos caras aí. Aí um dia o Cordeiro, acho que deu um pé do ouvido no japonês, a Jorge Oné, vamos abrir o processo. De cassação foi coisa interna mesmo, né? Interessante. Mas ele só votou porque o Efraim foi muito burro, né? O Efraim quis convocar essa extraordinária para caçar o Cordeiro. Então a sessão de cassação era para ser depois de fevereiro, depois que voltasse do recesso.
No recesso você não pode, você só pode entrar matéria de relevância, o executivo precisa, é uma lei para verba, para isso, mas para caçar um vereador, aí caçou, ele se defendeu, voltou. Luiz, ó, eu acho que um programa só para você aqui é muito pouco, e eu não quero te cortar não, porque eu acho que o seu nível de detalhamento, ele é importante. Não, e vamos continuar. Acho que a gente vai parar aqui ainda no teu primeiro mandato. A gente não falou do teu mandato de deputado estadual, a gente não falou da tua sucessão pelo Milton Chagas, não falamos nada sobre, né, a tua atuação, porque você está no governo do teu filho, né? Então vamos remarcar uma continuidade aqui. Luiz Carlos Neves já, né, aproveitar ter a oportunidade de você contando aqui. É o aniversário da idade. Não, Não, então... mas é isso aí, acho que tem, né? O Tancredão nós fizemos com recurso próprio, né? As primeiras creches, fizemos 3 creches para a escola na cidade, no Ariston, Vila Dice, na Coab, que não tinha nada disso, né? Quando entregaram na minha mandato, primeiro ano lá, assumi em fevereiro, abril, maio, começou a entregar 5 mil apartamentos da Coab, 5. Aí não tinha transporte, não tinha escola, não tinha porta. Entendi. Luiz, vamos parando então por aqui com esse compromisso teu. Quero o espaço na tua agenda aí o mais rápido possível, se for possível. Porque aí a gente já dá continuidade. Luiz Carlos Neves 1, Luiz Carlos Neves 2, porque eu acho que é um legado importante. Se quiser da semana que vem, então tá combinado. Então, vamos parando por aqui. Obrigado aí por você ter participado do nosso programa Carapicuibano, porque você é um carapicuibano ilustre, tá bom? Pelo menos. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis.